Veja, essa perícope, Mateus 10, 16 a 26, faz parte do discurso apostólico. Vale sempre lembrar que a estrutura do Evangelho de Mateus é a seguinte: temos sempre uma seção narrativa que é seguida de uma seção de um discurso. Então, todo o Evangelho está estruturado em cima de 5 discursos de Jesus. Porque Jesus, no Evangelho de Mateus, é o novo Moisés. E assim como Moisés escreveu 5 livros, pelo menos isto é aquilo que a tradição nos diz, os 5 primeiros livros da Bíblia são atribuídos a Moisés, a Torá, a parte mais importante do Antigo Testamento. Assim como Moisés escreveu 5 livros, no Evangelho de Mateus, Jesus, nosso Senhor, faz 5 discursos. Esses são os discursos. O primeiro discurso é o Sermão da Montanha, em Mateus de 5 a 7. O segundo é o Sermão Apostólico, da missão. O terceiro é o Sermão das Parábolas, está lá em Mateus 13. Depois temos o Sermão sobre a Igreja, no capítulo 18. E por fim, o Sermão Escatológico, no capítulo 24. Muito bem, dito isso, temos sempre que lembrar que esse sermão aqui como sermão apostólico, o sermão da missão, quando Jesus envia os seus discípulos. Neste sermão apostólico, ele começa juntando o chamado e as instruções para a missão. Nós já tivemos ocasião de falar sobre isso aqui, neste programa. Quando Jesus chama os apóstolos, chama os discípulos e lhe dá algumas instruções. Ou seja, o que eles devem fazer, o que eles não devem fazer, como eles devem se portar. Dando continuidade a esse sermão apostólico, esse sermão missionário, neste momento agora, Jesus, ele faz mais do que uma instrução, ele faz previsões. Então Jesus envia os seus discípulos, dá algumas instruções, mas agora nesta perícope, Jesus está fazendo previsões sobre o que irá acontecer quando a missão iniciar. E ele nos faz ver que a missão será marcada por 2 realidades: rejeição e perseguição. De modo que nesta perícope nós poderíamos dividi-la em 3 momentos. Primeiro, a rejeição. Segundo, a perseguição. E por fim, as promessas para os missionários. Então vamos ver primeiro, amados irmãos, você que como eu somos chamados à missão, chamados e enviados para a missão apostólica, para a missão que Jesus deu aos seus apóstolos e que dá a todos os batizados. A primeira coisa que nós vemos aqui nesta perícope é que a dimensão da rejeição. Em que sentido nós podemos ver isso? Porque ela começa nos dizendo que sereis levados, vos entregarão ao sinédrio e às sinagogas. Vamos sempre lembrar que Jesus enviou primeiro os seus discípulos às ovelhas da casa de Israel. A missão da igreja inicialmente estava direcionada a Israel, sim, ao povo da antiga aliança. E aquele povo a quem os judeus, a quem o Senhor nasceu, o Senhor pertencia ao povo judeu. Então a missão primeira era aos judeus. A missão primeira estava direcionada à casa de Israel. Mas o que nós vemos é uma rejeição
deste povo ao Evangelho. Lembre-se do prólogo do Evangelho de São João. Veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. A missão começa com a rejeição. O povo de Israel rejeitou a missão. Se você pega a carta aos Romanos, ali Paulo mostra o drama de que o Evangelho é dirigido aos judeus e eles rejeitam. Então, uma das marcas da missão, a primeira marca é a rejeição. Então, nós aqui já aprendemos que nós não devemos estranhar quando o Evangelho é rejeitado em nossa sociedade, em nosso mundo, porque o Evangelho, a pregação começou com essa marca, a marca da rejeição. Amados irmãos e irmãs, vamos dizer assim, essa rejeição vai desencadear a perseguição. E ele diz, vos entregarão aos reis, aos governadores. Naquela realidade, a Herodes Antipas e também a Pôncio Pilatos, vamos dizer assim, haveria uma perseguição em nível entre os judeus e entre os gentios. E de fato foi isso que aconteceu. O cristianismo inicialmente era uma religião ilegal no Império Romano, porque claro, a Palestina estava dentro da realidade do Império Romano, tinha sido anexada pelo Império Romano e todo o mundo antigo, toda a bacia do Mediterrâneo estava dominada pelo Império Romano. Então o cristianismo era uma religião ilegal na antiguidade, né? Quando a gente estuda, vê alguns documentos antigos que falam do cristianismo, se vê que era legalmente, pela lei romana, ser cristão era uma infração. Nós vemos a carta de Plínio o Velho, que o jovem, se não me falha a memória, que fala dessa realidade. E tantos outros documentos, o próprio Flávio José também nos dá conta dessa realidade da perseguição do cristianismo. Enfim, o cristianismo era ilegal. Essa situação mudou só no século IV com Constantino. E quando a gente estuda a história do cristianismo, vamos ver diversas, vamos dizer, ondas de perseguição aos cristãos. Muito bem, depois, quando nós continuamos nessa perícope, nós vemos que ao mesmo tempo que Jesus nos fala de rejeição e perseguição, Jesus nos faz pelo menos duas promessas. Ele diz que quando formos levados para os tribunais, teremos a assistência do Espírito Santo, que não devemos ter medo. E a última promessa que o Senhor nos faz é aquela da salvação. Ele vai dizer, quem perseverar será salvo, usando as mesmíssimas palavras que está no texto litúrgico. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Aqui é preciso esclarecer essa promessa de Jesus. O Senhor não está dizendo que nós seremos salvos dos tribunais. O Senhor não está dizendo que nossa vida será poupada. O Senhor, essa promessa de salvação aqui é escatológica. Nós seremos salvos do julgamento final. Então é sempre importante lembrar que essa promessa de Jesus de salvação é da salvação escatológica. Nós não seremos salvos das perseguições, não seremos poupados de irmos aos tribunais. O Senhor não está garantindo que nós teremos êxito nos tribunais, mas o Senhor nos garante a salvação eterna. Esta é uma promessa escatológica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre a sua face, tenha compaixão de vós. Volva para vós seu olhar de Pai e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.